Tranquilo? Então, gente, dentro dessa temática do equilíbrio químico, nós temos que tratar de algumas coisas. Como, por exemplo, o equilíbrio, ele é uma situação relacionada com as reações reversíveis. Então, falar em equilíbrio químico é falar em reações reversíveis. O que é que vem a ser essas reações reversíveis? Então, aquelas reações nas quais o reagente vira produto, o produto vira reagente. Por excelência, nós escrevemos as reações reversíveis, coisas das aulas em casa quando você não mora sozinho, né? Se você morar sozinho, já não teria cachorro para encher o saco. Parecia que eu vou uma chinelada na cara dele. Então, o processo reversível, mostrado com meia seta para a direita, meia seta para a esquerda, para dizer que reagente vira produto, produto vira reagente. Isso é a essência da conversa, é o que interessa para a gente nesses processos. É óbvio que todos os materiais têm os seus coeficientes, então vou colocar um coeficiente A para a substância A, um coeficiente B para a substância B. E partindo aqui para uma situação conceitual, os equilíbrios, nós não podemos nunca permitir que o reagente acabe completamente. A coexistência de reagentes e produtos. É fundamental que produtos e reagentes existam simultaneamente, para que a gente possa falar numa situação de equilíbrio. Isso é o primeiro ponto aí para a gente levar em conta. Então, coexistência de reagentes e produtos, processos reversíveis, anotação no padrão meia seta de ida, meia seta de volta. Outra coisa que nos interessa muito, sendo pragmático, é tratarmos da chamada constante de equilíbrio. Óbvio que se alguém pretender buscar a dedução de como é que surge essa constante de equilíbrio, à disposição para fazê-lo. Mas não é o meu interesse por hora, porque não é um curso aqui de
físico-química, mais apurado. Nós temos que tratar das coisas que, de fato, nos interessem, das provas, a maior parte de vocês, infelizmente. E a gente acaba tratando superficialmente de temas que são cruciais para algumas carreiras universitárias e acaba tratando, mesmo que superficialmente, de forma aprofundada para outras carreiras, que não teriam sentido discutir essas nuances que são exclusivas de algumas áreas aí do conhecimento. Mas, vida que segue. Então, a constante de equilíbrio, que eu vou chamar de K de equilíbrio, KEK, que é a forma que o FUVEST trata a constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio ela receberá diversos nomes em função das suas aplicações, das suas situações específicas. Então, em função das suas especificidades, essa constante de equilíbrio vai ser KC, KP, KW, A, KI, B, e assim por diante. Vamos com calma por hora. Como é que a gente vai escrever essa constante de equilíbrio? A princípio, colchete, produto, ou produtos elevado a um x sobre reagentes elevados a um y. Sempre na forma multiplicativa. Então, P1 elevado a A, P2 elevado a B, P3 elevado a C, R1 elevado a X, R2 elevado a Y, R3 elevado a Z, e assim sucessivamente. É importante dizer que esse colchete significa mol por litro. É uma unidade de concentração. Então, nessa leitura, é importante nós ressaltarmos que eu preciso conhecer o volume do sistema. Isso aqui é típico para soluções, é típico para sistemas gasosos, não é típico para sólidos. Então, de maneira didática, nós adotaremos como uma gambiarra, é um atalho. Nós falaremos que a concentração dos sólidos assumirá o valor matemático de 1. Então, o valor matemático da concentração dos sólidos será 1, apesar de não sê-lo, mas matematicamente é a melhor estratégia a ser seguida, adotar essa referência. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos de reações típicas.
carbono sólido mais CO2 gasoso, reação reversível, que forma 2 de CO gasoso. O que me interessa aqui nessa hora é dizer a constante de equilíbrio. Que será a concentração de CO ao quadrado sobre a concentração de CO2 a primeira. Excluindo-se, ou não levando em conta, o carbono. Por quê? Porque é um sólido. Só por isso. Então, a relação da constante de equilíbrio com os estados físicos, nós expressamos constante de equilíbrio em função das concentrações. Vale dizer como a constante de equilíbrio, nesse caso aqui, está sendo escrita em função das concentrações, ela acaba levando a sigla de Kc, constante em função das concentrações. Vamos virar a página aqui. Então, outro caso. Caso clássico. N2 gasoso mais 3 de H2 gasoso, formando 2 de NH3 gasoso. Então, substâncias gasosas em uma coisa aqui. Constante equilíbrio em função das concentrações. Concentração de NH3 ao quadrado sobre a concentração de N2, a primeira, vezes a concentração de H2 cúbica. E isso pode ser chamado de Kc, porque é constante em função das concentrações. Na matemática, tem uma situação que nos permite relacionar essa equação da matemática, aqui, da física, da química, equação dos gases, que fala do PV nRT. A pressão vezes o volume, o número de mols, o R, o T.
existe uma situação que N sobre V é igual a P sobre R. É uma condição matemática que espero que todo mundo aceite. Muda o N de lado com o V, N sobre V. Por que o N sobre V? Porque N é o número de mols, V é o volume. Então, isso aqui é concentração. Isso aqui é mol por litro. Então, aparece na matemática essa situação. Nos permitirá, inclusive, dizer o seguinte. Dizer que a pressão de um gás chamada pressão parcial é função da concentração do gás e vice-versa. Com a pressão parcial eu tenho a concentração eu tenho a pressão parcial. Deixa eu ver aqui como é que minha câmera. A conexão não está de boa. Demorando um pouco para atualizar. Tá. Minimamente atualizada. A péssima a definição. Gente, com isso, é possível escrevermos que o K de equilíbrio em função das pressões parciais no caso aí de cima, o K de equilíbrio poderia ser escrito assim também, ó. Pressão do NH3 ao quadrado sobre
pressão do N2. N2 é a primeira. E a pressão do H2 ao cubo. E o nome que nós vamos dar para essa constante de equilíbrio será Kp. Então, essa será a diferença. Quando nós falarmos em função das concentrações, chamaremos de Kc. Quando falarmos em função das pressões, chamaremos de Kp. Não é o meu intento, mas existe uma relação numérica que é obtida entre Kp e Kc. Essa relação numérica é a seguinte: o Kc é igual ao Kp vezes sobre RT e aqui um ΔN. Onde esse ΔN é igual mols de gases produto menos mols de gases reagentes. Isso é o que nós vamos expressar aqui numericamente a relação entre Kp e Kc. Então, vamos lá. Tem que ficar decorando uma coisa dessa? Vamos lá, a chance de cair é pequena, né? Tem outras coisas mais importantes para vocês decorarem na gramática, por exemplo, do que ficar decorando uma coisa dessa. Eu tenho certeza absoluta que quem tem memória para decorar isso, certamente também terá memória para deduzir isso, terá capacidade matemática, capacidade analítica para deduzir essas duas coisas. Afinal de contas, se você tem lá a pressão parcial de alguma coisa, é a concentração dessa coisa, vezes RT, substitui aqui, ó, pressão parcial do NH3, a concentração de NH3, vezes RT, elevado ao quadrado. Então, faz as devidas deduções e consegue chegar, certamente, a um bom denominador sobre essas situações. Deixa eu ver se o sistema para de travar aqui. A imagem voltar a aparecer. Deu tela escura.
Oxe. Eu encerrei a gravação por uma razão muito simples. Eu não estou conseguindo mais mostrar a imagem aqui no meu celular. E aí não tem sentido de eu ficar gravando tela preta, né? Bom, gente, vamos ver se voltou a imagem aí ou não. Está transmitida a outra câmera.